Daniel, capítulo 2, do versículo 31 ao versículo 45, diz a palavra: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Quanto ao que viste, dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nosso Deus, diante desse texto tão impressionante e importante. O nosso pedido, Deus, é que em Cristo, seu Filho amado, nosso Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos abra a compreensão, Senhor, desse texto e aplique a nossa alma hoje à noite para o grande fortalecimento nosso, para a glória do seu santo nome, Senhor, para nosso crescimento espiritual. Nós pedimos um perdão de todos os nossos pecados, em o nome santo de Jesus. Seja conosco, Pai. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, finalmente, o Daniel ele vai dar a interpretação deste sonho. E há uma coisa aqui, muitíssimo importante, é que o sonho, como nós falamos na semana passada, ele aconteceu no momento em que Nabucodonosor ele estava pensando sobre o futuro. Eu queria que vocês observassem comigo
antes de tudo, o versículo 29, que nós estudamos semana passada aqui, junto com o trecho que nós estudamos semana passada. No versículo 29 nos diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o mistério, te fez saber o que há de ser. Então, observe que a ocasião deste sonho foi o momento em que o rei, poderosíssimo rei, o rei de um império muito grande, ele foi se deitar, e estava lá deitado, ele começou a pensar sobre o que viria no futuro, e ele dormiu. Então Deus deu para ele o sonho, ou seja, irmãos, o sonho é em relação ao futuro, e é muito claro isso agora. O rei não lembrava mais do sonho, mas o sonho causou uma impressão tão forte, como nós temos dito, que mesmo que ele não lembrasse, mas ele não conseguiu se desvencilhar da impressão. E ninguém conseguia dar a revelação, mas então Daniel agora deu a revelação. E o que fica então evidente é que exatamente Deus estava respondendo essa indagação de Nabucodonosor, e nós falamos semana passada que Deus estava fazendo isso para humilhar Nabucodonosor, para mostrar para ele que o futuro pertence ao Senhor, mas também, meus irmãos, e esse é o motivo mais importante, é para que ficasse registrado o propósito de Deus, o plano de Deus sobre o que ele tem para o futuro. Então, a grande questão aqui é o futuro. A grande questão aqui é o que Deus vai fazer no futuro. E o mais importante ainda sobre o futuro é que não é qualquer futuro. Deus não está simplesmente aqui satisfazendo a curiosidade de Nabucodonosor, dizendo para ele: olha, vai ser assim, 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 tudo, eu quero satisfazer a tua curiosidade. Não é isso de forma alguma. O que Deus está fazendo aqui é colocando o que há de importante no futuro, que Nabucodonosor precisava conhecer, e que todos os que lerem esse livro aqui, esse registro deste sonho, da sua interpretação, precisam conhecer, e entre eles nós que estamos aqui hoje à noite ouvindo a palavra de Deus. E o que é mais fundamental neste futuro é que o Senhor Deus, ele está trazendo o seu reino, o reino de Deus. E junto com essa revelação que ele faz aqui, de que o reino de Deus, uma obra de Deus, que Deus está operando, e que Deus traria então nesse futuro, junto com esta revelação, está uma comparação, meus irmãos, com os reinos deste mundo. Deus está dizendo aqui, Deus está colocando aqui, que ele é absolutamente soberano sobre todos os reinos deste mundo, e que nesta soberania também, em meio a esses reinos poderosos deste mundo que ele controla, ele está trazendo em meio a estes reinos o seu reino. E ele está dizendo aqui que o seu reino é o único que subsistirá, é o único que permanecerá, e que todos os outros reinos vão desaparecer na história. E nós sabemos muito bem, eu vou procurar mostrar para os irmãos aqui quais são esses reinos, mas nós sabemos que esses reinos, eles todos desapareceram mesmo, e o reino do Senhor permanece. Aí vocês talvez possam dizer assim: por que isso é importante para nós hoje, para Nabucodonosor e para nós hoje? Porque a questão que eu quero colocar para os meus irmãos hoje à noite é o seguinte, meus irmãos: o que vocês estão esperando do futuro? E para o que vocês estão vivendo? A grande questão que o texto coloca para nós aqui, pode ter certeza disso, é a indagação sobre para que reino nós vivemos. Se nós vivemos, meus irmãos, para os reinos deste mundo, para este mundo presente, ou se nós estamos vivendo para o reino de Deus. Essa é a grande questão. Então, nós cristãos, nós somos chamados, irmãos, para vivermos nesse mundo, para atuarmos nesse mundo. Nós pertencemos também aos reinos deste mundo, nós somos daqui, nós estamos aqui, nós, por exemplo, somos brasileiros. Hoje mesmo eu ensinei para os irmãos aqui, e nós vamos ensinar muito no 5º mandamento, que nós temos obrigação de obedecer às autoridades, de nos submeter às autoridades. Mas isso é uma verdade. A outra coisa é nós vivermos para este mundo. Nós estamos no mundo, nós pertencemos a uma nação, nascemos aqui, temos que nos submeter às autoridades, mas isso é diferente de vivermos para este mundo e para estes reinos, o que absolutamente o homem
na sua totalidade, a humanidade na sua totalidade sem Cristo vive. A humanidade vive para esse mundo, a humanidade vive construindo tesouros aqui. O Senhor Jesus Cristo, ele colocou isso no Sermão da Montanha. Ele disse assim: olha, não construam tesouros aqui neste mundo, melhor dizendo, construam não entesourem, não acumulem tesouros aqui neste mundo, porque a traça vai corroer, porque os ladrões vão roubar, mas vocês devem tesourar no céu, em outras palavras ele está dizendo, vocês devem tesourar no reino dos céus, no reino de Deus. Então eu quero colocar para os meus irmãos nesta noite essa questão. A sua vida, você é um cristão, você crê no Senhor Jesus Cristo, e esse é o ponto importante. Você está vivendo de forma coerente com isso, você está vivendo de maneira em que você está no mundo, você participa desse mundo, você obedece às autoridades, você atua neste mundo, mas você não vive para os reinos daqui, porque esse era o grande problema, era a grande tragédia de todos os reinos, inclusive de Nabucodonosor e da Babilônia, que eles viviam para esse mundo. E meus irmãos, aqui o Senhor então ele está revelando a esse rei poderosíssimo que ele está trazendo o seu reino e que todos os reinos deste mundo vão virar pó, mas o seu reino vai subsistir. E Deus faz isso, irmãos, aqui nesse texto de duas formas. O rei tinha esquecido do sonho, e aí o que o Daniel faz? Deus deu o sonho, Deus deu o conhecimento do sonho, que havia sido esquecido pelo rei, para Daniel. Deus mostrou o sonho. Mas Deus fez mais do que isso. Deus deu a interpretação do sonho. O sonho, ele é uma coisa muito interessante no seu simbolismo, conforme eu vou procurar mostrar aos irmãos agora. O próprio sonho em si, quando você pensa no sonho, ele já tem muito significado só de você contemplar o que está acontecendo aqui. Mas a interpretação ela é mais importante ainda, porque ela vai realmente dar o significado que é de Deus, que Deus deu para Daniel. Então Deus vai mostrar dessa maneira o seu propósito eterno futuro, da vinda desse reino, dando um sonho e dando a sua interpretação através desse profeta do Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, duas partes da nossa mensagem de hoje, que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Do versículo 31 ao 36, nós temos o Daniel contando o sonho, relembrando o sonho para Nabucodonosor que eu tinha esquecido. E dos versos seguintes, dos versos 36 também, podemos dizer que está conectado aqui, até o verso 45, nós temos Daniel interpretando o sonho. Então eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta e acompanhar. O texto é longo, mas vocês vão observar que rapidamente nós poderemos entender. É muito claro, na verdade, o texto, né? Apesar de que ele é grande. E acompanhe comigo, porque é muito interessante esses simbolismos aqui, irmãos. Vamos acompanhar então. No versículo 32, a palavra de Deus diz assim, versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Isso aqui já tem grande significado, porque observe, a estátua, ela tinha características assim muito impressionantes, muito chamativa, meus irmãos, muito chamativa. Ela era imensa, ela era uma coisa assim enorme, imensa, gigante. Então isso já chama atenção para ela. Ela não somente era imensa, mas ela era de esplendor, era excelente, ela brilhava. Ela tinha um brilho todo especial. Então isso também chamava muita atenção do Nabucodonosor no sonho. Então aquela coisa enorme, imensa e muito brilhante. E por causa disso, possivelmente, por causa desse esplendor e desse tamanho gigante, ela era de uma aparência terrível. Nabucodonosor ficou com medo daquela estátua. No sonho, aquilo era terrível, aquilo o impressionou muito e dava medo nele, porque a própria aparência daquela estátua era terrível. Então era uma coisa espetacular, era uma coisa enorme, era muito grande e era muito brilhante.
e aparência terrível, e dava, ao mesmo tempo que dava admiração, mas dava medo, dava pavor. Mas eu queria que vocês guardassem, irmãos, exatamente essas 3 características, ou seja, uma coisa gigante, muito grande, muito brilhante e terrível de aparência, ou seja, ela tinha qualidades espetaculares. Esse é o ponto, mas observe agora que quando nós entramos nos materiais que formam essa estátua gigante, brilhante, impressionante, terrível, esses materiais, a forma como eles são colocados, vão mostrar que esta estátua, apesar de todo o seu tamanho, apesar de todo o seu brilho, apesar de toda a sua aparência impressionante, que dava medo, ela é muito frágil. Porque a colocação dos materiais, irmãos, torna essa estátua extremamente frágil. Então, isso é um contraste impressionante. Ao mesmo tempo em que você tem beleza, brilho, uma estrutura enorme, uma estrutura que dá medo, até uma aparência impressionante e terrível, você tem uma fragilidade. Porque observe, a cabeça, versículo 32, a cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços, você imagina a estátua, né? O seu peito e os seus braços eram de prata. O seu ventre, irmãos, e as suas coxas eram, como diz aqui no versículo, seu ventre e as suas coxas, no versículo 32, no finalzinho, eram de cobre. Podemos colocar coxas ou quadril, né? As pernas de ferro. Então, vamos parar por aqui um pouquinho. Então, você tem cabeça de ouro fino, puríssimo. Você tem o peito e os braços de prata. Você tem o ventre e quadril ou as coxas de cobre. Você tem as pernas de ferro. Aí vem os pés. E o problema está nos pés. Porque os pés, eles têm a junção de 2 elementos que vão mostrar que, apesar de toda a beleza, essa estátua é extremamente frágil e vai cair a qualquer momento. Então, no versículo 33, diz que as pernas são de ferro e os seus pés são pés de barro. Os pés são em parte de ferro e em parte de barro. Então você tem toda uma estrutura gigante, irmãos, apoiada em pés muito frágeis, que tem uma parte de ferro que é forte, mas aquilo é como uma espécie de engano, porque na verdade a outra parte de barro, tornando, repito, eu estou enfatizando bastante isso aqui, porque eu quero mostrar para os irmãos, tornando essa estátua muito frágil. Então, esse é o ponto aqui da própria visão do sonho, do próprio sonho que foi dado a Nabucodonosor. Agora, vai acontecer uma segunda ação nesse sonho. Então, você tem esta gigante estátua, brilhante estátua, impressionante estátua, mas que a forma do material dela a torna extremamente frágil. E agora vem a segunda parte do sonho. E na segunda parte do sonho está o versículo 34. Veja, estava vendo isto, o Nabucodonosor estava impressionado, ele estava olhando para aquela estátua. Então no verso 34 diz que ele estava vendo isto quando uma pedra foi cortada. Uma pedra, uma rocha foi cortada, sem o auxílio de mão. Ninguém chegou lá e cortou a pedra, ou empurrou a pedra, não teve ação de nenhum ser humano. Aquela pedra foi cortada sem ação humana. E aí o que diz aqui? Essa pedra então, ela cai, ela fere exatamente a parte mais frágil de toda aquela estrutura impressionante. O versículo 34 diz, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Aqui aparece a fragilidade. Precisamos fazer esse contraste com o versículo 31. Vamos ler o versículo 31 aqui e vamos fazer o contraste aqui. Observe o 31. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua
que era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa, impressionante. Mas a compare, irmãos, com o que diz o versículo 34. Essa pedra fere, na segunda metade do 34, fere a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuça. A pedra destrói os pés. Aqui está o contraste entre a beleza impressionante, o tamanho impressionante, o brilho impressionante, a aparência terrível, com a fragilidade, apesar de tudo isso, muito frágil, muito frágil. E aí o versículo 35 diz, qual é a consequência disso? Você tem os pés de barro, você tem aquela coisa imensa. Aí os pés de barro misturados com ferro, mas são esmiuçados, são destruídos. E o que acontece? Vem tudo para o chão. O versículo 35 diz, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E observe que vai subindo, né? Ferro, vamos olhar aqui. Ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. O que de mais belo e mais valioso tinha aqui de toda essa estrutura? O ouro. Mas quando destrói o pé, nenhum desses materiais resiste. Inclusive, irmão, chega na cabeça. E quem era a cabeça? O Daniel vai dizer depois. Nabucodonosor. Mas vamos deixar para depois. Então, diz aqui, chega na cabeça. Tudo é destruído, tudo é esmiuçado, tudo vai acontecer o quê? Na segunda metade do verso diz, os quais se fizeram como pragana das eiras de estio. Ou seja, se fizeram como palha, totalmente frágil, na verdade virou pó. E aí veio um vento, e esse vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Irmãos, vejam onde acabou esta grande e magnífica estátua. Ela caiu no chão, ela virou pó, e o vento bateu, e ela desapareceu. Não existe mais. Tudo foi embora. Aí vem a pedra. Lembra da pedra? A mesma pedra que quebrou os pés, que destruiu os pés? Pois bem, esta pedra agora, acontece com ela, esta pedra que feriu a estátua, se torna num grande monte, irmãos, e esse monte enche toda a terra. Então nós temos aqui dois contrastes no próprio sonho. Observe, o contraste é da aparente beleza, firmeza, da aparência impressionante dessa estátua, contrastando com o fato de que a estrutura dela faz com que ela seja absolutamente frágil, e ela é quebrada, ela é destruída por essa rocha, e ela vira pó. Ou seja, toda aquela beleza era falsa, todo aquele esplendor era falso, toda aquela imensidão era falsa, toda aquela aparência terrível era falso, porque no final das contas desapareceu, o vento levou, o pó virou pó e o vento levou embora e não ficou nada. Esse é o primeiro contraste. Mas o segundo contraste é a rocha, ela foi cortada de um monte sem auxílio de mãos, ela se transforma, ela se torna num grande monte. Então, observe, ao mesmo tempo em que aquela estátua impressionante vira pó, a rocha se transforma em seguida num grande monte, e esse grande monte enche toda a terra. Então, nós temos aqui o segundo contraste. Vamos recapitular rapidinho? Qual é o primeiro contraste? A aparência, a altura, ela era gigante da estátua, a beleza, o brilho, a aparência que dava medo é contrastada com o fato de que a sua própria estrutura era frágil e ela foi destruída, ela virou pó e ela foi levada pelo vento. Ou seja, tudo aquilo era falso. E há um segundo contraste, que quando isso acontece com aquela grande estátua que se transforma em nada,
é contrastado com o fato de que aquela pedra que a destruiu, esse é o ponto importante, se transforma num grande monte que enche toda a terra. Ou seja, enquanto a estátua ela é destruída e vira pó, aquela pedra que a destruiu cresce e domina e enche a terra. Versículo 36, irmãos, o Daniel, ele diz, este é o sonho. O próprio sonho, ele já mostra muita coisa para nós, já nos faz pensar. Mas agora vem a interpretação. O versículo 36 diz, este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Note que ele fala isso no plural, naturalmente, colocando aqui na história os seus amigos, os seus companheiros que oraram com ele, lembra? Ele pediu para orarem tudo, então ele compartilha aquilo ali e diz, diremos na presença do rei. Aí ele começa agora a interpretar o sonho. E a interpretação é o seguinte, olha o versículo 37. Tu, ó rei, és o rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Aí ele agora esclarece. Rei, tu és a cabeça de ouro. Tu és a parte mais importante dessa estátua. Tu estás no topo. Tu és o principal. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a parte mais valiosa, tanto pelo material como pelo membro mesmo, pela parte mais importante que é a cabeça. Então, tu és este rei. Observem, porém, meus irmãos, que Daniel deixa bem claro, quando ele fala aqui do rei Nabucodonosor, que quem deu para ele todo esse poder, ele diz que foi Deus, o Deus do céu. Ele diz que esse Deus do céu lhe deu o reino, a força e o poder. Ele diz que esse Deus do céu, versículo 38, lhe deu os homens na mão dele. Todo lugar em que habitavam os homens, Deus deu para Nabucodonosor o domínio. Mas não somente os homens, esse domínio foi dado também a respeito dos animais do campo, verso 38, das aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Ou seja, ele tinha um domínio muito grande, como um rei, como soberano, sobre as pessoas e sobre os animais também, irmãos. E quem Deus deu a ele foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois bem, ele é a cabeça de ouro, ou seja, a cabeça de ouro é Babilônia. Deixa eu agora colocar para os irmãos da seguinte forma. Quando ele fala isso para o rei, quando ele interpreta esse sonho para o rei, não tinha acontecido nada disso ainda. Então aqui nós vamos observar, irmãos, e eu quero já chamar a atenção de vocês, quando nós estudarmos o resto do livro, vai aparecer o Império Persa e vai ser citado a Grécia no próprio livro. Tá? Então, o que é muito importante nós notarmos é que neste momento não se diz quais são esses impérios, não se nomeia esses impérios, a não ser o próprio império de Nabucodonosor, que é o império da Babilônia, né? Mas guardem isso. Mas o que vai acontecer então? Ele continua interpretando, porque na verdade aqui, meus irmãos, nós temos essa interpretação, nós temos 4 reinos poderosos da antiguidade. A cabeça é um reino, o braço, aqui o peito e o braço é outro reino, o ventre e o quadril é um terceiro reino, e as pernas e os pés é um 4º reino. Vocês estão entendendo? Está claro? Tá? Vou repetir aqui rapidinho. A cabeça é o primeiro reino, o peito e o braço é o segundo reino, o ventre e o quadril, os quadris, é o terceiro reino, e a perna e os pés é o 4º reino. São 4 impérios que aparecem nesse sonho de Nabucodonosor. Agora a questão é, quais são esses impérios? Né? O primeiro império já está aqui claro, porque estava, quando Daniel deu a interpretação, estava na história daquele momento, naquele contexto, era o Império Babilônico. Então ele diz, olha, teu é o primeiro. Agora tem um segundo. Versículo 39, acompanhe comigo. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu,
e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino, então vocês observam que são quantos reinos? 4 reinos, o de Nabucodonosor, e vem um segundo reino, versículo 39, que ele diz aqui que será inferior, e um terceiro de bronze, e um quarto de ferro. Tradicionalmente, meus irmãos, e isso fica, e essa interpretação tradicional, ela vai ser fortalecida pelo que vai aparecer depois no livro, porque o que vai aparecer depois no livro? Vai aparecer o Império Persa e vai ser citado o Império Grego, a Grécia. Então, tradicionalmente, tem sido interpretado que o segundo reino é o Império Persa, ou Medo-Persa. O terceiro reino é a Grécia. E o quarto reino, que esse não aparece no livro, isso aqui, irmão, isso dá um problema para quem não acredita em profecia e para quem não acredita na Bíblia, tá bom? Porque é por isso que vão tentar fazer arranjos aí, mas esse é um outro assunto que não nos interessa nesse momento. Mas o quarto reino é Roma. Então nós temos Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Quanto à Pérsia, ou a Média Pérsia, nós temos que o próprio Daniel, ele vai dizer que este reino vai ser inferior a Nabucodonosor. Quanto à Grécia, diz que, versículo 39 ainda, que vai ser representada pelo bronze e que dominará toda a terra. Agora, quanto a Roma, versículo 40, diz que esse quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Foi o que exatamente Roma fez. Roma se expandiu e foi quebrando como ferro todos os reinos, todas as nações, e dominando, e se tornou um reino poderosíssimo, mundial, naqueles tempos antigos. Todavia, meus irmãos, esse reino, ele tem uma espécie de, vamos dizer assim, de complicador, ou de, vamos dizer assim, ele ao mesmo tempo, ele é ferro, ele é forte, ele esmiuça. Vocês lembram, né? O Roma são as pernas, e a perna é de quê? De ferro, mas aí chega no pé. E o pé o que é? O pé é parte de ferro e parte de barro, irmãos, coisa muito fraca. Então veja o que o Daniel vai explicar. Eu vou ler de novo o 40 para a gente perceber aqui que há uma questão que é forte, que sai, que destrói tudo, que domina e assim por diante. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça, quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Mas aí no versículo 41 em diante, Daniel ele vai mostrar que esse reino ele tem um lado fraco. Ele diz no versículo 41, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Ou seja, Roma seria um grande e poderoso império como ferro que dominaria, mas ela, devido ao seu tamanho e tentar unir muitos povos, ela vai ter uma parte de ferro e uma parte de barro. Vai ser um reino dividido, não vai ser um reino coeso, não vai ser um reino firme, forte, nesse sentido. É forte como dominador, mas tem a sua divisão na própria estrutura do reino. Versículo 42 diz assim, acompanhe, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Então existem essas duas situações no reino, uma força em parte, e uma fragilidade na outra parte. Ele continua falando no versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado, você percebe, né? O simbolismo, ou seja, tem a parte do ferro que é forte, a parte do barro que é fraco, assim será o reino. Ele diz que tem uma divisão entre as duas partes, então o reino vai ser dividido. Agora ele dá mais uma informação.
quanto ao que viste do ferro misturado com barro, ou seja, está lá misturado, está tentando fazer uma união, misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Aqui, possivelmente, em algumas traduções vocês vão ver que vai dizer que tentarão se misturar através de casamento. É uma possível interpretação. Então, esse reino, meus irmãos, esse quarto reino, ele é ferro, ele é forte, ele esmiuça, ele domina, mas ele também é barro. Ele é frágil, por um lado. Ele é barro, significa que ele é ferro e barro, que ele está dividido, em primeiro lugar. Segundo lugar, que ele tem uma parte frágil e uma parte forte. Terceiro lugar, que ele não consegue se unir, como o ferro não se une com o lodo, com o barro do lodo. São essas três coisas. Perceberam? Então, isso aqui, irmãos, mostra a fragilidade, na verdade, de todos esses reinos. Esses reinos, por natureza, eles são frágeis. A cabeça, que é a mais impressionante, que é ouro, cai. O bronze, como diz aqui no versículo 39, se levantará um reino inferior ao teu. A prata, ela é inferior ao ouro. Então tem a sua fragilidade também. O bronze, o próprio texto vai dizer aqui, irmãos, vai dominar a terra, mas é um metal também mais inferior que os outros. E o ferro, que é o mais forte aqui, vamos dizer no sentido em que ele esmiuça. Ele não é ferro somente, ele é ferro e barro. Então tudo é frágil. Tudo tem uma aparência de força, mas tudo é frágil. E essa fragilidade vai se mostrar especialmente no versículo 44. Irmãos, essa é a parte mais maravilhosa, na minha opinião. Porque aqui vai ser dito assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A primeira coisa que nós temos que observar aqui é que este reino, ele é um reino que vai ser levantado não pelo homem, mas pelo Deus dos céus. Observem, que fique bem claro para meus irmãos, o versículo 44, o primeiro destaque que eu quero lhes fazer aqui é esse, que nos dias desses reis, o Deus do céu vai levantar. Lembra? A pedra, ela é cortada sem a ajuda de mão humana. Não é o homem, esse reino aqui, não é o homem que vai levantar. Esse reino, quem vai levantar é o próprio Deus do céu. É isso que o Daniel está falando para o Nabucodonosor. E ele vai fazer isso quando? Qual é o momento que ele vai fazer isso? Irmãos, é no período desses reis. Que reis são esses? Todos os reis aqui desse império. Quando a história estiver correndo, se levanta Babilônia, cai Babilônia, se levanta Pérsia, cai Pérsia, se levanta Grécia, cai Grécia, se levanta Roma. Nesse período aí, no meio de toda essa história, aí Deus vai levantar aquela rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é Cristo. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a coluna da esquina. Ele é o fundamento. Cristo Jesus. Aqui não é citado o nome dele, mas aqui ele está presente. Diz que o Deus do céu vai levantar no meio desses reinos, esse reino, essa rocha. E ele nasceu, meus irmãos.
no momento em que Roma estava dominando a humanidade, com todo o seu poder, com aquele ferro esmiuçando, uma virgem de Israel ficou grávida. E ela ficou grávida sendo virgem, sem ter casado, sem ter conhecido o homem. Ela ficou grávida por obra, por milagre do Espírito Santo. Deus estava levantando o rei no ventre de uma frágil mulher. Que coisa, né? Enquanto que a força da estátua, na verdade, é nada, Deus começa a levantar, não pelos governos, não por Nabucodonosor, não por Círios, não por César, mas Deus começa a levantar esse reino no ventre de uma mulher. Que coisa, meus irmãos! E aí diz o texto, no versículo 44, que esse reino que Deus levanta jamais será destruído. Diferente dos outros, que foram esmiuçados, esse reino não é destruído. E continua dizendo que esse reino não passará a outro povo, como aconteceu com o reino da Babilônia, que passou para os persas. Como aconteceu com a dos persas, que depois perdeu e vieram os gregos. Como aconteceu com os gregos, que depois caíram e vieram os romanos, que dominaram. Ficaram, vocês todos que já leram um pouco da história, conhecem a história, sabem, como muitos vão dizer que Roma dominou, mas foi vencido pela cultura grega, né? Mas tudo isso foi caindo, tudo isso foi sendo destruído, meus irmãos. E aí o que vai acontecer? Esse reino não. Esse reino não se destrói. Esse reino não passa para outro povo, como aconteceram com esses reininhos. Esse reino, ele, veja, vamos continuar no 44, esmiuçará e consumirá todos esses outros reinos. Esse reino, ele não é destruído, esse reino não passa para outro povo, mas esse reino destrói, esmiuça, consome todos os outros reinos. Mas ele mesmo, volta Daniel a falar, esse reino subsistirá para sempre. E aí ele associa isso que ele está dizendo com aquela visão da pedra que foi cortada e que caiu e que destruiu os pés da estátua e esmiuçou tudo e destruiu tudo. Veja o que ele diz no versículo 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, veja que ele destaca, é isso, rei. Este é o reino de Deus. Aquela pedra é Deus, aquela pedra que não foi cortada com mãos humanas, é Deus, foi a mão de Deus que cortou, foi a mão de Deus que fez com que ela caísse sobre os pés, de maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ele está dizendo aqui, este é o reino de Deus. Então a estátua que foi destruída, que virou pó e que foi levada pelo vento, é a Babilônia, é a Pérsia, é a Grécia, é Roma. E falando de uma maneira geral, são todos os reinos deste mundo, são todas as nações, são todos os reinos deste mundo. Mas a pedra que destrói tudo isso e que cresce, que se torna num grande monte e que cobre toda a terra e enche toda a terra, é o reino de Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que veio para dominar, para reinar. E ele não fará isso pelos reinos deste mundo, mas pelo poder de Deus. E aí Daniel encerra, meus queridos irmãos, com essas palavras solenes. Ele diz assim, finalzinho do versículo 45, acompanhe comigo. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Está aqui, rei. É isso. Deus te revelou o que ele vai fazer, o que vai acontecer. Ele conclui dizendo, certo é o sonho, ou seja, este é o sonho que tu tinhas esquecido. Em segundo lugar, fiel à sua interpretação, ou seja, este sonho que eu estou te dizendo é certo, é o sonho mesmo que tu tiveste, é o sonho que Deus te deu. E essa interpretação também é correta, porque Deus, que deu o sonho, me deu a interpretação. E ele fez isso para que tu soubesses o que vem depois disso.
para que tu soubesses o futuro. E eu quero dizer para os irmãos que Deus deu esse sonho, que Deus deu este livro, que Deus escreveu isso aqui nas nossas Bíblias, que isso está escrito nas nossas Bíblias, para que todos nós saibamos o que Deus está fazendo. E saibamos o que espera o futuro. Porque quando o texto está dizendo aqui que vem este reino e esmiuça e destrói os reinos, isso começa no ventre daquela virgem. Isso continua através da história da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a embaixada deste reino, meus irmãos. Os reinos deste mundo, o que o texto deixa claro aqui é que os reinos deste mundo, eles são contra o reino de Deus. Eles combatem o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é destruído por eles. O reino de Deus os destruirá. Mas não os destruirá pela violência. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que esse reino, ele não é de Babilônia, de Grécia, de Roma, de Judá. O que o apóstolo Paulo vai dizer? O que Atos 1,8 vai dizer? Você lembra de Atos 1,8? Todo mundo sabe de como, sabe? Mas recebereis o poder ao descer sobre vós, o que, irmãos? O Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso, irmãos, o reino está crescendo. O reino não é dessa nação, daquela nação, porque é um reino espiritual. É um reino que não é formado pelos governos, pelo poder de governos, mas é um reino que é formado no coração de todo aquele que crê. Lembra que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava diante de Pilatos, ele disse para Pilatos assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, estariam aqui os meus soldados lutando para me libertar, mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino da verdade. Quem é da verdade, quem crê na verdade, pertence a este reino. Esse reino está crescendo hoje, irmãos. O que Daniel está dizendo é que Deus está estabelecendo esse reino no meio dos reinos do mundo. No tempo desses reis, Deus está trazendo o seu reino. E esse reino começa na barriga de uma virgem. Mas ele vai se expandir a todas as nações através da pregação do Santo Evangelho, no poder do Espírito Santo. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, você pertence a este reino, e esse reino um dia ele vai prevalecer, porque esse reino hoje é perseguido pelos reinos do mundo, é odiado pelos reinos do mundo, mas esse reino vai prevalecer e vai se consumar e vai se estabelecer na sua plenitude. Hoje ele está já presente, mas ele está presente apenas no coração dos crentes, mas um dia ele vai se tornar visível na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando haverá um novo céu, uma nova terra, e o reino dos céus vai se estabelecer aqui na terra, será visível, Jerusalém vai descer e o Senhor vai reinar com o seu povo. Cristo reinará para sempre. É isso a promessa da Bíblia, é isso que Daniel está dizendo. E quando todos os reinos do mundo estiverem passados, sendo esmiuçados e destruídos por esse reino soberano de Deus, o reino de Deus vai permanecer e vai permanecer para sempre. É isso, meus irmãos. Então é isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. É isso que o Senhor quer que nós saibamos. O Senhor quer que nós saibamos que todo este mundo e todos os reinos deste mundo estão destinados ao pó, mas que no meio de toda essa confusão, toda essa tristeza, no meio da guerra que está acontecendo lá em Israel, na Ucrânia, no meio das nossas calamidades aqui no Brasil, no meio da morte de médicos no Rio de Janeiro, no meio de toda essa calamidade que acontece no mundo, de toda essa destruição, de toda essa tristeza, irmãos, Deus está dizendo para nós que Ele está levantando o seu reino eterno, o seu reino de paz, de justiça. Isso começa no nosso coração. E eu queria aqui hoje à noite, irmãos, deixar para vocês então, como sempre nós temos feito, algumas aplicações. Hoje eu quero deixar 4 aplicações aqui para vocês, para nós encerrarmos a nossa meditação hoje à noite. Eu queria primeiro lhes convidar, meus irmãos, a vocês contemplarem aquela estátua. Porque aquela estátua, ela simboliza os reinos deste mundo e tudo que existe neste mundo. Aquela estátua, ela é brilhante, ela é gigante, ela é impressionante, ela dá medo, ela parece muito forte,
mas os pés delas são de barro. Não esqueça que os reinos deste mundo têm os pés de barro. Não esqueça que tudo que pertence a este mundo tem os pés de barro. E um dia, muito em breve, vai virar pó. Então, vivam nesse mundo, meus queridos irmãos. Atuem no mundo. Obedeçam às autoridades, como nós estamos pregando aqui de manhã. Mas não vivam, não se dediquem, não idolatrem, não dediquem a buscar este mundo, porque quem busca este mundo vai para o pó junto com este mundo. Então vivam na consciência disso, de que aqui é só uma passagem, de que aqui é só uma peregrinação, de que nós estamos ficando velhos e um dia vamos morrer e vamos partir daqui, que nós não vamos levar nada daqui, e que o Brasil um dia vai desaparecer. Que governos se levantam e caem segundo a vontade de Deus, e tudo isso vai passar. Não se dedique ao mundo e a essas coisas como se elas fossem eternas, porque elas não são eternas. Digo a vocês, jovens que estão estudando, estudem, mas não façam do estudo de vocês uma dedicação, uma idolatria, ou a profissão de vocês, ou o que for. Façam tudo para Deus, mas não entesourem neste mundo, porque este mundo vai passar. Agora, contemple, meus irmãos, ao mesmo tempo, eu queria, em segundo lugar, lhe convidar a contemplar a rocha que o Nabucodonosor viu. Aquela rocha que ela não é obra dos homens, não foi cortada pelos homens, mas foi cortada por Deus. Contemple aquela rocha que caiu sobre os pés e que destruiu e que fez virar pó aquela estátua impressionante. Contemple aquela rocha que se transformou num grande monte e que cobriu toda a terra e que encheu toda a terra, e saiba que essa rocha é o reino de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, lembre do que o Senhor Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe de uma coisa, irmãos? O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é conhecido como Sermão do Monte, é a constituição do reino, é a palavra do rei Jesus. E lá naquele Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá um conselho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mais adiante um pouquinho ele vai dizer: não entesourem neste mundo, onde a traça e o ferrugem corrói, onde ladrões desenterram e roubam, mas entesourem no reino dos céus. Meus queridos irmãos, vivam para Cristo, amem a Cristo, se dediquem a buscar mais e mais a Deus e fazer tudo. Estudem, trabalhem, comprem casas, comprem carro, comprem coisas para vocês, tudo isso, mas constituam famílias, tenham filhos, façam tudo isso, mas façam tudo para a glória de Deus, buscando o reino de Deus, dedicando ao Senhor Jesus Cristo, sabendo que, na verdade, vocês estão indo em direção ao céu, à glória, que vocês são apenas o quê? Peregrinos. Vivam para Cristo. Vivam para o reino de Deus, se dedicando ao reino de Deus em Cristo Jesus. Aliás, deixa eu lhes dizer, vocês todos que são crentes em Cristo Jesus, vocês, o reino já está em vocês. Lembra que Jesus disse? O reino já está em nós. Então, pela fé nele, pela graça nele, vocês já são do reino. Agora, se dediquem a viver buscando cada vez mais esse reino nas suas vidas. Se dediquem a serem embaixadores do Rei Jesus no meio desse mundo que não conhece nada dele. Um terceiro conselho, meus irmãos, que eu quero lhes dar, e isso é muito importante aqui, é que o reino de Deus, o reino de Cristo, ele vem pela pedra que não é cortada com mãos humanas. Meus queridos irmãos, em geral, os reinos deste mundo, os governos, as autoridades, são contra Cristo, são contra Deus, são contra o reino dos céus. Isso é uma primeira verdade. Uma segunda verdade é que nós não precisamos dos governos para implantar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é obra de governo, não é obra
de homens. O reino de Deus é obra de Deus. Então, nunca tentemos implantar o reino de Deus, em hipótese alguma, por meio da força do governo, da capacidade de autoridades. Porque o reino de Deus não vem por esse meio. O reino de Deus vem pelo poder do Espírito Santo. Ponto final. Então as autoridades nós respeitamos, as autoridades nós oramos por elas, mas nunca, irmãos, devemos esperar que elas venham a implantar o reino de Deus, seja qual for a nação, porque o reino de Deus é obra do Espírito Santo. E o último conselho, meus queridos irmãos, é uma palavra que eu nunca posso deixar de trazer, é que a pergunta mais solene de nossa vida é: em que reino nós estamos? Você que está aqui hoje à noite, já confiou em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Já creu nele verdadeiramente? Já se arrependeu dos seus pecados? Pedro diz que nós fomos transportados das trevas para, você lembra? A luz. Para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos num reino ou no outro, irmãos. Não há neutralidade aqui. Então, que todos hoje à noite que estão aqui me ouvindo saibam de uma coisa: deposite a sua fé para a sua salvação, para a sua justificação, para a sua santificação. A salvação é absolutamente pela graça de Deus. Assim como eu disse para vocês que governos não implantam o reino de Deus, eu quero dizer também que nenhuma potência nossa pode implantar o reino de Deus. O reino de Deus é a graça de Deus. Confie no Senhor Jesus e continue confiando no Senhor Jesus. Eu presumo que aqui eu estou falando com crente, mas sempre bom falar isso, é sempre bom alertar isso. Confie em Cristo. Mas mesmo aos crentes, eu quero dizer para vocês: continuem confiando em Cristo. Nada é por nós, meus irmãos, mas tudo é por Ele, o Rei Jesus, e pela obra dessa pedra que cai sem auxílio de mãos. Não é pelo auxílio de mãos, não é pela nossa força que nós somos salvos, justificados, e que nós somos santificados, e que nós vamos chegar lá no céu. Mas é tudo pela graça. Então continue confiando em Jesus, continue olhando para Ele, que é o autor e consumador de nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos abençoe com a palavra que nós temos ouvido hoje à noite. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ler esse texto tão importante, tão impressionante, Senhor. Queremos rogar que o Senhor, Espírito Santo, venha aplicar, Senhor, tudo o que foi falado aqui, que seja a boa interpretação da sua palavra, bem profundo no nosso coração, na nossa alma, para que nós, Senhor Deus, venhamos buscar o seu reino como nossa prioridade, confiando sempre no Senhor Jesus. Guarde-nos das tentações deste mundo, Senhor. Guarde os jovens, guarde os mais velhos, em que este mundo ilude, em que este mundo seduz, mas que a nossa fé não esteja no pó, mas esteja na rocha, esteja em Cristo Jesus. Nós oramos, Deus. Abençoa que cada irmão aqui esteja firme na fé no Senhor Jesus Cristo e seja um promotor do seu reino. Nos usa, Senhor, para que este reino venha a crescer e venha a crescer na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, através do nosso ministério de anunciar o Evangelho e de viver de acordo com o Evangelho, sendo sal e luz. Senhor Jesus, o único Rei, seja louvado o seu nome, hoje e para sempre.
Nós oramos assim, Pai Celestial, em Cristo Jesus, descansando na sua misericórdia. Amém.